Boa noite, gente. Então, vamos dar início ao curso de telemedicina, módulo 1. Primeiro, falando um pouco do núcleo, acho que o Dr. Osmírio já até antecipou. Eu vim aqui trabalhar com a COPED para estruturar e montar esse núcleo de saúde digital. Foi iniciativa do Osmírio com a diretoria. E como bem o Osmírio falou, não é mais futuro, é agora. E não é uma onda que passou na pandemia e acabou. Não, é uma onda que só aumenta. Vou trazer dados para vocês. Então, a intenção de criar esse núcleo foi, primeiro, capacitar os cooperados, né, em telemedicina, porque existem vários estudos provando que quando o profissional é capacitado, o resultado daquele cuidado é melhor. E também desenvolver novos modelos de negócio para a cooperativa, bem como projetos sociais. O Dr. Osmírio já me apresentou, mas só reforçando, eu tenho eu trabalho com gestão médica já faz muitos anos, e desde 2020, trabalhando com saúde digital. Então, tive muita experiência lá em São Paulo com isso. O serviço que eu era gerente, diretor, fez mais de 2 milhões de consultas. Então, eu vivi muito essa prática no começo, né, quando ninguém sabia nada, ali em 2020 até agora. E mudei para Fortaleza faz alguns meses. Eu nasci aqui, mas eu morava em São Paulo desde 2001. E voltei aqui agora por questões familiares. E juntou ali a fome com a vontade de comer, eles querendo um trabalho de saúde digital, e eu com essa expertise, por isso que eu estou aqui para desenvolver esse núcleo aí com vocês. O primeiro trabalho do núcleo, eu não sei se vocês que estão aqui responderam, foi entender um pouquinho do cooperado, né? Qual o contato que ele tinha com a telemedicina, né? A gente mandou um questionário com 3 perguntas. E a primeira pergunta foi se já tinham usado a telemedicina em seus atendimentos médicos. Quase 60% dos cooperados nunca usou telemedicina em seus atendimentos médicos. Então, isso tem uma oportunidade, né, para a gente. Vamos treinar e vamos entender, fazer esses médicos entenderem o que é a telemedicina e quais são as vantagens que ela pode trazer. 18% já usou e ainda usa, e 21% já usou, mas não usa mais. Né? Por que não usa mais? Vamos trazer essas pessoas também de volta para o uso. Tá? Já fez algum treinamento para atender por telemedicina? 94% não fizeram treinamento para atender por telemedicina. Essa não é uma realidade só da COPED. É uma realidade frequente, tanto que um dos desafios da telemedicina é justamente como você capacitar os médicos, os profissionais de saúde, para atender, visto que, como eu falei antes, tem vários estudos comprovando que existe um resultado melhor quando o profissional é capacitado. Mas isso é claro, né, gente? Para qualquer área, se você capacita, se você treina, você vai ter um melhor resultado. E houve assim, um grande, perguntando se tinha um interesse, 90% dos respondentes tiveram interesse em participar de um curso, e por isso que a gente acabou estruturando esse curso para vocês. Uma primeira pergunta: por que aprender telemedicina? Perfeito. Ótimo, tudo que vocês falaram aqui, cada uma das falas foi super relevante, vocês vão entender por quê. Dito isso, né, como que vai ser esse treinamento? Tá? Ele vai ser composto de 2 módulos. Hoje, nós vamos fazer o primeiro módulo, que é uma introdução à telemedicina. No dia 10 de outubro, vai ser uma repetição desse outro módulo, desse mesmo módulo, para pessoas que não puderam vir hoje. E no dia 2, no módulo 2, vai ter um módulo mais prático. Nesse módulo mais prático, vai ser um pouco o que o Dr. Osmírio falou, que a gente vai fazer uma capacitação em net etiqueta. Net etiqueta é a maneira como você se porta no meio digital. Né? Parece bobagem, mas não é. Faz toda uma diferença se você atende com um padrão ou se você atende fora de um padrão. Eu mesmo, como paciente, tive experiências terríveis com médicos me atendendo por telemedicina, andando no meio do hospital, com gente passando atrás. Então, são essas coisas que eu vou ensinar para vocês para ofertar o melhor atendimento. E também uma capacitação em telepropedêutica. Muita gente acha que não é possível fazer exame físico por vídeo. Isso não é verdade. Tá? Existe uma série de técnicas. Começa pela inspeção, que a inspeção já é uma coisa possível. E tem outras técnicas, até de palpação, de outras coisas que você pode fazer para conseguir distrair da consulta por vídeo o melhor exame possível dentro desse contexto. A gente não temos as datas ainda, mas provavelmente deve ser em novembro, né, Tosmir? Tá?
Sim, Vários pacientes que tinham nascido ali há pouco tempo e eu faço coisa. Então, as mães ficavam, doutora, mas vai perder, a gente não sabe quando é. Mas vamos fazer. Aí foi aí que eu, inclusive, eu fui uma daquelas que responde, já fiz, mas não faço mais. aham. Porque depois que voltou tudo presencial, né? Mas eu fiz muito e pedia, mãezinha, você tem uma treina, você vai ter que ter isso, você vai ter que ter uma balança de banheiro, você vai ter que ter uma Olha, treina, você vai ter que filmar o bebê para eu ver, você vai, entendeu? Eu pedia durante a consulta para perfeito. que elas fizessem algumas coisas para que eu visse reflexo, para que eu visse. E aí eu dizia, onde é que você vai medir? E você percebeu que é possível. Tá? Então é possível. Não dá pra gente dizer assim, ah, não dá pra fazer, é vídeo, eu não vou fazer. Dá pra fazer. Vou ser sincera, eu tenho muitas dessas mães que eu fiz isso durante a pandemia, quando a gente fez 2 meses iniciais que fechou tudo mesmo, que até hoje elas me são gratas, elas dizem assim, doutora, eu estou grata pro resto da minha vida. Uma das coisas que a telemedicina faz, Você abriu esse espaço para mim que eu não tinha espaço. uma das coisas que a telemedicina faz é engajar no cuidado. Ela convence os pacientes a se engajar no próprio cuidado. Então, isso que você falou faz sentido. E no módulo 1, hoje, o que a gente vai abordar? Vamos abordar definição, precisando saber o que é telemedicina, às vezes é um pouco confuso. Um pouco da história, não muito. Regulamentação. Alguns dados, esses dados que eu trouxe para vocês entenderem o cenário da telemedicina no Brasil e no mundo. Quais são as vantagens, por que fazer telemedicina e quais são os desafios e perspectivas. E também algumas novidades que estão rolando já. Vou trazer também alguns exemplos. É uma coisa mais teórica, mas não vai ser chato, a gente vai tentar trazer dado. Tá sempre aberta a discussão, tá? Quiserem me interromper, me interrompam. Se tiver dúvidas, me perguntem. Estou aqui à disposição. Se eu não souber, vou dizer que eu não sei e vou procurar saber. Mas estou aqui para tentar ajudar vocês no máximo possível. Primeiro, o que é telemedicina? Existem várias denominações, várias classificações, mas eu gosto muito da definição do Dr. Shaw. O Dr. Shaw é um grande estudioso de telemedicina no Brasil, da USP. Ele fala que é o uso de tecnologias interativas de informação e de telecomunicação para fornecer serviços de saúde fora do ambiente clínico hospitalar. Acho que é autoexplicativa, né? Mas o que é importante a gente entender aqui? Não é só a teleconsulta que é telemedicina. Até uma mensagem no WhatsApp, ela é telemedicina, porque ela é um uso de uma meio de telecomunicação para você fornecer um serviço de saúde. Tá? Então, na definição mesmo da palavra, é isso. Qualquer telecomunicação, qualquer comunicação à distância, ela vai ser uma telemedicina. Claro que hoje a gente, o que está no rosto da telemedicina é a teleconsulta, mas não é só a teleconsulta. Outras definições, aqui é uma definição do CFM, que é muito semelhante, né, que é o exercício da medicina mediado por tecnologias de informação e comunicação, que chamam as TICs ou TDICs. E aqui ele expande um pouco, ele fala em assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. E ele também estende falando que pode ser tempo real, com uma consulta, ou pode ser assíncrona. Tipo, uma mensagem de WhatsApp respondida horas depois é uma comunicação assíncrona. Tá? Existem várias empresas que fazem atendimento por metodologias assíncronas. Tá? E o que a gente não pode esquecer é que telemedicina não é só a tecnologia. Ah, porque tem muito médico que fica com medo. Ah, porque a telemedicina não é medicina. Ah, porque é a interação humana aliada à tecnologia. Então, telemedicina não é só a comunicação, ela é, antes de tudo, o médico que está por trás. Tá? Não esqueçamos disso, isso é muito importante. Dentro de telemedicina, como eu falei agora há pouco, não temos só a teleconsulta. Nós temos a teleconsulta, temos o telemonitoramento, tem pacientes crônicos que você pode monitorar à distância. Você tem as teleinterconsultas, que são pareceres médicos à distância. Você tem as cirurgias robóticas, que são a telecirurgia. Ops. Desculpa. Então, você tem as cirurgias robóticas, que são as telecirurgias. Teleradiologia, que é laudos, isso já faz desde 2013, faz bastante tempo que faz teleradiologia. Então, tudo isso está dentro do escopo da telemedicina. E temos também
Telesaúde. Telesaúde, ela diria que é uma denominação mais ampla. Ela engloba além do ato médico. Essas coisas aqui seriam atos médicos. E na telesaúde você vai ter incluído a telepsicologia, você vai ter incluído telefisioterapia e todas as outras áreas de saúde. Teleenfermagem, que está muito forte. Você tem Telenutri, você tem enfermagem fazendo triagens digitais, assim, está muito forte mesmo a enfermagem dentro da telesaúde. Um breve histórico, tá? Então, como eu falei, telemedicina tem a ver com telecomunicação. Então, a história da telemedicina, ela está atrelada à história da evolução das telecomunicações. Então, você tem relatos já nos anos 40, 50, de transmissões de imagens radiológicas e de eletrocardiograma no Canadá e nos Estados Unidos. Você vai dizer que isso aqui não é telemedicina? Não, é telemedicina. Não é videoconsulta, mas já é um ato médico realizado à distância. Tá? Na década de 60, durante a corrida espacial, astronautas que eram medidos, eram enviados sinais vitais dos astronautas para as bases nas Terras. Em 67, teve um marco muito importante, que foi feita uma conexão de telefone entre o aeroporto de Boston, que é um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, com o Hospital Geral de Massachusetts. Então, a ideia era ter comunicação de dados de paciente, de um lado para o outro, tanto para tentar resolver o caso do paciente lá no aeroporto, como que se ele tivesse que ser transferido, a equipe do hospital já saberia. 1967, já telemedicina. Agora, realmente, só foi evoluir mesmo a partir dos anos 90, quando a OMS reconheceu a importância da telemedicina como um instrumento especialmente de acesso à saúde, e nos anos 2000, com a tecnologia. Né? Então, a telemedicina realmente só evoluiu, assim como eu falei no começo. É a evolução da telecomunicação. Então, a telemedicina só evoluiu mais a partir que a internet evoluiu, os computadores evoluíram, os smartphones evoluíram, os prontuários eletrônicos, a assinatura por certificado digital. Então, a partir do 2000, só voou, foguete. Estados Unidos, nos anos 2000, já estava fazendo teleconsulta. Em 2007, já fazia receita digital. 2007, mais de 15 anos atrás, já se fazia receita digital. Tá? E agora, claro que a pandemia, obviamente, desde 2020, impulsionou mais ainda, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, o desenvolvimento maior ainda da telesaúde como um todo. No Brasil, eu não vou entrar aqui no detalhe, depois eu compartilho essas informações com vocês, mas no Brasil, você tem uma evolução a partir de 89. A partir de 89, teve uma primeira criação de uma rede de conexão de universidades, uma rede de ensino. E a partir dos anos 2000, 2007, já teve um programa nacional de telesaúde, 2007, mas a coisa só foi andar mesmo a partir de 2018, quando o CFM chegou a fazer uma tentativa de uma regulamentação. Não sei se vocês lembram dessa época, mas o CFM tentou, mas aí vários conselhos regionais foram contra. Chegou-se a desculpa, a publicar a resolutiva, depois foi retirada, porque muitos médicos foram contra. Acho que na época as pessoas não estavam muito preparadas para entender o potencial. Fato que veio 2020, e aí não teve como fugir, teve que implantar. Começou em 2020, em termos de lei, com a medida provisória do governo federal, e em 2022 foi feita uma regulamentação definitiva. Eu vou te falar, teve bastante discussão, eu participei dessas discussões, tinha um projeto de lei lá vindo do Congresso, eles consultavam grandes operadores de telemedicina de São Paulo, e foi bastante vai e volta de informação, então foi um projeto de lei bem bacana. Tá? E o que aqui ficou? Quais são os pontos principais dessa regulamentação? Claro que é uma regulamentação extensa, mas eu trouxe para vocês os principais pontos. Né? Isso aqui é muito importante a gente saber. Tá? Primeiro ponto importante, a autonomia do profissional de saúde. Por que isso aí? Havia-se uma grande discussão sobre se poderia ter ou não a primeira consulta por telemedicina. Um grupo mais conservador achava que não era impossível fazer a primeira consulta por telemedicina. E um grupo maior, mais progressista, falava, não, isso dá para fazer a primeira consulta por telemedicina.
O que acontece? Nós, como fornecedores de serviço, a gente chegou e mandou os dados. Ó, fiz 500 mil consultas, primeiras consultas de telemedicina, e a resolutividade foi 90%. Como é que a pessoa pode me falar que não dá para fazer a primeira consulta se eu fiz 500 mil consultas e resolvi 90% delas? Né? Fato que isso consta na lei, então o profissional hoje ele tem autonomia. É o profissional junto com o paciente que determina se a primeira consulta pode ser ou não ser por vídeo. Então, isso é livre, tá? E contanto que haja um consentimento do paciente. Então, isso é super importante também, tá? Para quem quer trabalhar com telemedicina em consultório, o paciente ele precisa ter uma assinatura de um consentimento, um termo de consentimento, tá? Em que ele entende o que é a modalidade, ele entende as limitações e autoriza também a transmissão de dados de vídeo e áudio, tá? Então, esse termo de consentimento está na lei, ele é obrigatório. Normalmente, as plataformas de atendimento de telemedicina, elas têm um termo de consentimento padrão que o paciente assina quando vai aceitar. Tá? Mas é importante, caso você vá contratar alguma, que você se informe se tem esse termo de consentimento. Geralmente é um termo padrão, igual aqueles termos que você assina quando vai entrar num site ou fazer algum cadastro, que tem lá. É semelhante. Aqueles que ninguém lê, sabe? Mas que está lá obrigatório assinar. O paciente ele tem o direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde. O que é isso? O paciente pode não querer ser atendido por telemedicina. Então, se você é uma operadora, você não pode obrigar o paciente a só ter a telemedicina como opção. Você tem que ter uma outra opção de atendimento. Não pode ser a opção exclusiva. No entanto, eu, como médico privado, eu tenho um consultório digital. Então, o paciente passa comigo se ele quiser. Eu não estou obrigando ele a passar comigo. Entendeu? Então, o fato é que o paciente ele tem o direito de recusar. Mas você também tem o direito de oferecer. Tá? O importante é só em termos de operadoras, é que a operadora tem que ter outras modalidades de atendimento. Dignidade e valorização do profissional. Gente, eu também sempre falo, a consulta por telemedicina, ela não é para ser distante da consulta presencial. Então, é o mesmo modus operandi, uma consulta onde tem que ter dignidade, tem que ter assistência segura e com qualidade ao paciente, valorização do profissional de saúde. Então, erra quem acha que a telemedicina é um outro mundo. Não, é uma consulta médica. Então, segue os mesmos preceitos éticos, as mesmas coisas. A única diferença é que o meio da consulta é digital e não presencial. E outro dado importante na regulamentação é a LGPD. Acho que todo mundo sabe o que é LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados, né, de pacientes são confidenciais. Então, mais uma vez, assim como você vai ver do seu prontuário eletrônico, na sua plataforma de atendimentos, se tem um termo de consentimento, é importante se ver se o prontuário eletrônico está aderente às normas LGPD. Não é todo o prontuário que está. Por exemplo, um erro que eu já vi acontecer frequente. Eu registro meus pacientes no Word. Não é permitido. Você pode até fazer, mas está contra a lei. Tá? Ele tem que ser uma coisa que tenha segurança eletrônica. Tá? A LGPD ela trata sobre segurança eletrônica. Então, se você tem os seus dados armazenados no Word, no seu computador, exemplo, tá, e rouba seu computador. Tá lá os dados dos pacientes todos expostos. Então, isso é uma coisa super importante. Depois eu até, pretendo preparar um material escrito para vocês só sobre LGPD, porque isso é importante, a maioria dos médicos não sabe, é uma coisa nova, mas eu estou trazendo aqui esse alerta, tá? Prontuário eletrônico tem que ter regras, e as regras são essas aqui, tem que estar aderente à LGPD, e isso está dentro da lei da telemedicina, Lei 14.510 de dezembro de 22. Certo? Alguma dúvida aqui, alguma discussão em relação a esse tema? A ideia aqui da cooperativa é que a gente possa
criar novos modelos de negócio que a gente não tem uma clareza ainda, mas a ideia é que, por exemplo, vamos supor que a Secretaria de Saúde resolva criar um PA digital pediátrico. Ela contrate a gente para prestar o serviço PA digital pediátrico. Nesse caso, ok, o paciente tem outras opções de atendimento. Entendeu? O que não pode é o paciente não ter outra opção de atendimento. Só isso. Entendeu? Mais alguém? Ah. Desde aquele dia a gente discutiu isso aí. Então, assim, por exemplo, digamos que a cooperativa cria um serviço de telemedicina. Ela necessariamente ela tem que ter um serviço de consulta. Não, porque você não está obrigado. Vamos supor que seja. Vamos supor que ela crie um serviço e seja privado. E eu vou ofertar esse serviço online. Um PA digital pediátrico. Vou vender isso aqui no B2C, que é direto para o consumidor. Você não está obrigando o consumidor a comprar aquele teu serviço. É uma opção. Ele vai se quiser. Eu também não sou obrigada a ter um atendimento presencial. Não, você é obrigado a ter um consentimento informado. Nesse consentimento, ele pode informar para ele que as limitações do atendimento. Mas você não é obrigado. Ah, entendi. Eu sou obrigado a ter um backup presencial. Não, Não precisa. não é. Eu posso fazer todo o meu atendimento, tudo telemedicina. Pode. Uhum. Digital. Essa é uma das ideias. Essa é uma das ideias, exatamente. Mas nessa situação que você está colocando, é a prefeitura que está contratando a Copel para fazer um tipo de atendimento, a telemedicina. A minha preocupação era assim, que a Copel teria que disponibilizar também, caso a Copel vá ser o gestor de um contrato, disse, não, vamos fazer uma equipe, essa equipe vai fazer telemedicina. E aí vai ser na Copel, vai ser em casa, isso aí, os detalhes, mas assim, a Copel teria, enquanto gestora do contrato, teria que ofertar o atendimento físico. Mas graças a Deus, Não. uma coisa é você estar ligada ao contrato da prefeitura. Outra coisa é a Copel de ser um serviço próprio. Mas aí, ó, por exemplo, eu pelo menos que eu entendi, eu estou entendendo. E, por exemplo, ofereceu para a SESA, ofereceu para a prefeitura, ok. Mas eu, que sou cooperada, que tenho consultório, se eu quiser, eu posso atender também naquele. Não da prefeitura, não coisa, mas pode, a Copel pode desenvolver uma plataforma onde eu, que sou, posso fazer. Sim. Pode levar para o consultório pelo Copel. Antigamente, a Copel, atendimento não de Unimed, mas de outros convênios, antigamente, que nós temos. Cacica, Med, Eu cheguei a atender pela Copel, Então, Depois que eu entrei, a gente tentou conseguir, não, eles não têm mais interesse. Por quê? Porque eles já têm aquele grupo de pediatras, por exemplo, a Cacique. Isso. Tem todo mundo. mas Para eles é vantajoso contratar vários pediatras para atender aquele mesmo. eu acho que a gente está entrando aqui na questão do núcleo, né? Do que é a intenção do núcleo. Sim, acho que são várias ideias que a gente está aqui discutindo. Nós temos discutido sobre isso. Mas entre as ideias do núcleo está de criar um serviço próprio de PA digital pediátrico, de prestar serviço para a prefeitura e, de maneira geral, também capacitar os médicos a usarem a telemedicina na sua prática, independente de ser através da Coped ou não, tá? É isso. E por isso que isso aqui é super importante, gente. Eu vou parar de novo, especialmente a questão do consentimento livre, né? A autonomia, quer dizer, você pode escolher, não tem mais isso. Se alguém disser para você, não, mas não pode atender. Pode atender por telemedicina, você tem autonomia. E a LGPD. Tá? Eu prometo que eu vou montar um material. Acho que ao final do curso, vocês vão receber uma apostila digital, tá? Um PDF com toda a informação do curso. E eu prometo que eu faço um capítulo específico sobre o LGPD. Tá? É importante.
por interromper. Nós temos na Coped o LGPD já instalado, né? Porque é uma das modalidades de boa governança. Então, se tiver alguma dúvida, além da apostila dele, nós temos um núcleo de LGPD também na Coped. Tá bom? Obrigado. Vamos discutir agora um pouco do cenário da telemedicina no mundo e no Brasil. Trouxe alguns dados para a gente discutir. Status atual no mundo. Começando pela Europa, hoje você já está com a telemedicina presente ativamente nos 53 países membros da região Europa da OMS. Isso dados de 2022. Então, todos os países da Europa já usam a medicina ativamente, telemedicina. Claro que não dá para comparar a Espanha com a Lituânia. Sim, claro que você vai ter no Ocidente um pouco mais de desenvolvimento, mas, no geral, você tem iniciativas de telesaúde em toda a Europa. Algumas análises de mercado, existem aquelas empresas de consultorias de análise de mercado que avaliam tendências globais. Eu li algumas e tem uma bem famosa que ela fala que o estimativo de crescimento por ano do mercado europeu de telemedicina é de 5,5% até 2029. Tá? Então, igual eu falei no começo, igual o doutor Osmir falou, é uma onda que a gente está no momento, a gente não já passou, não é que mais o futuro, já está no presente, e não só o presente, como continua um presente, não é que passou, está só aumentando. Então, a gente tem que surfar essa onda. É necessário. Estados Unidos, dados de 2023, já 44% dos médicos usando telemedicina semanalmente. Tá? Dado importante também. Claro que os Estados Unidos, né, começou nos anos 2000, eles estão 20 anos à frente do resto do mundo. Mas um dia chega aqui, e aqui acabou sendo muito rápido a evolução. Então, não me espanta se em poucos anos a gente chegar nesse patamar aqui. Digo mais uma vez, temos que estar preparados. metade dos pacientes relataram se ter tido algum atendimento por teleconsulta em 2022. Nos Estados Unidos também. De novo, dados americanos, eles acabam sendo influência para o Brasil. Então, a gente acaba vendo o dado acontecer depois de algum tempo aqui. Então, temos que estar preparados. Outros dados interessantes. Até eu mandei esse dado como informação lá no Instagram da Coped, não sei se vocês viram. Mas 74% dos millennials, que são as pessoas nascidas entre 80 e 2000, nos Estados Unidos, preferem telesaúde do que presencial. Isso vai muito, não sei quem falou, acho que foi ela, não lembro. Os pacientes demandam por isso, acho que foi você. Eles demandam por isso. Você imagina que são os millennials. Agora, os jovens de 20 anos são a geração Z. Você acha que a geração Z, ele vai demandar essa consulta por vídeo. Enquanto os millennials preferem, a geração Z vai começar a ter filhos agora. E essa geração Z, ela vai querer visita de telesaúde. Tá? Então, digo de novo, temos que estar preparado. O futuro é agora, já está acontecendo. Outro dado que é interessante, isso é uma coisa que repete em muitas e muitas e muitas pesquisas. Satisfação do paciente. A satisfação do paciente é muito alta. Aqui é de um estudo, tá? 85% dos pacientes que receberam serviço de telemedicina nos Estados Unidos são satisfeitos com seus cuidados médicos. Eu vou trazer agora um dado da minha operação, dessa operação que eu cuidava do Grupo Fleury em São Paulo. Com um volume de mais de 1 milhão de consultas, a gente tinha toda a consulta era medida. Após a consulta, o paciente recebia uma avaliação de estrelas. Ia lá, de pouco satisfeito a muito satisfeito. 92% eram 4 ou 5 estrelas. E olha que eu tinha uma equipe médica muito grande, cheguei a ter mais de 1.000 médicos. Claro que dentro dos 1.000, a gente não vai ter... A gente fazia treinamento, procurava ter o máximo de qualidade, mas claro que um ou outro ali escapa. Mas mesmo assim, 92% de satisfação. O paciente, ele vê valor na telemedicina. Ele vê valor. Por vários motivos, principalmente pela praticidade e pelo conforto. Tá? Eu vou trazer um pouquinho das vantagens depois, mas esse aqui é um dado também que eu queria que vocês tivessem em mente. Né? Quando, pensando na valorização do que é essa modalidade de atendimento. Pediatria, trouxe alguns dados também. Tem menos dados em pediatria, tem mais dados de telemedicina geral, mas eu trouxe alguns dados de pediatria. Em 2022,
25% das famílias referiram ter usado a telemedicina em alguma consulta em atenção primária em pediatria. E aí foi feita uma meta-análise, comparando. Um estudo pegou 14 estudos que comparavam a satisfação do paciente na telemedicina versus presencial. 9 de 14 estudos, a telemedicina foi preferida. Tá? Em mais da metade, os pacientes preferiram, ficaram mais satisfeitos no atendimento por vídeo do que no presencial. E isso eu trago esse dado porque é um tabu. Muitos médicos falam, ah, não, meu paciente não vai gostar da telemedicina. Não é o que os dados mostram. Tá? Quase todas as pesquisas que eu tenho lido sobre satisfação, há uma satisfação do paciente maior nas consultas por telemedicina. Também alguns outros dados. Oi? Alguém falou? Você sabe que eu trouxe essa satisfação do paciente, mas também trouxe um dado do médico. Exato. Outro dado legal de pediatria, a Ariston também é uma consultoria de mercado, que ela fala sobre... Para de funcionar esse negócio. Aonde? Aqui? Às vezes... Ó, o valor de telesaúde pediátrica global, né, do valor de mercado, foi avaliado em 1,98 bilhões de dólares em 2021. E a previsão de atingir 7 bilhões de dólares em 2027. Um crescimento por ano de 23%. Então, eu sei que é um dado em dólar e tal, mas é um dado global. Acho que eu trouxe isso aqui para a gente refletir sobre o potencial de mercado que tem a telemedicina. Eu estou repetindo as coisas várias vezes, porque acho que é importante a gente entender que, de novo, não dá mais. Tem que assumir isso, tem que incorporar e acabou. Não tem mais como vai esperando. Se esperar, vai ficar para trás. Tá? Aqui mais uns prints de artigos, aqui também, mais uma vez, satisfação, que é uma coisa também muito recorrente. Aqui, os adolescentes, imagina, adolescente não vai preferir uma consulta por vídeo? 93% contra 86% da presencial. Muitos artigos falando como a telemedicina ela pode ser game changer, né? Ela pode mudar o jogo no cuidado de crianças. Tá? Muita coisa relacionada com o cuidado de crianças crônicas. Na verdade, assim, né? Não só em pediatria, em tudo, né? Você tem uma revolução da assistência. Trouxe aqui uma visão, um artigo de 2021, trazendo a experiência dos pediatras, dos próprios pediatras, né? Não só do paciente, dos pediatras. 63% tinham usado pediatra durante esse mês do recorte do estudo, e 60% se mostraram satisfeitos com a modalidade. Isso é um dado de 2021. Eu estou buscando um dado mais atualizado, e eu presumo que esse dado aqui tenha melhorado até. Na minha experiência, quando eu comecei lá o serviço em 2020, foi uma loucura. Os médicos não queriam, não queriam. Na verdade, muitos só vieram trabalhar porque eles ficaram sem trabalho. Porque foi quando a pandemia fechou um monte de coisa, né? Ninguém ficou sem consultório. As pessoas que não davam plantão presencial ficaram sem ter o que fazer, ficaram sem trabalho. Sem emprego. Porque só trabalhava quem estava nos hospitais. Só que muita gente já fazia anos que não dava plantão em hospital. E não sei se vocês conhecem o Grupo Fleury em São Paulo. O Grupo Fleury é um grupo grande de laboratório, tem muito médico na assistência. E esses médicos são médicos já com tempo de mercado, assim, pessoal tarimbado. E eles acabaram vindo trabalhar para a gente nessa modalidade de telemedicina. E no começo foi muito difícil convencê-los, porque eles totalmente relutantes, falavam, não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não, telemedicina não serve. Aí o que a gente fez? Não, calma, gente. Montamos o treinamento, semelhante ao que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Demos todo o suporte para esse pessoal e começamos a operação. Começamos a operação com 40 e poucos médicos e em questão de meses estávamos com 90, depois de 3 meses 300, depois 500. Um ano depois da operação, a gente mediu a satisfação dos médicos com a área de saúde digital, né, com o setor. Que tem uma medida que chama-se NPS, que é uma avaliação de satisfação, que é usada para várias coisas. E a saúde digital foi a maior avaliação da empresa. Os médicos estavam altamente satisfeitos. Eu tive médicas que falavam para mim, Guilherme, quando você lá no começo quis convencer a gente, eu não acreditei em você. Mas agora, um ano depois, eu te agradeço
porque minha vida mudou depois que comecei a atender por telemedicina. Parei de sair de casa, tinha um filho autista e ela sempre tinha uma dificuldade. São Paulo é uma cidade que, né, que é muito difícil de movimentação, então eu comecei a poder trabalhar de casa. Isso trouxe um ganho de qualidade de vida para ela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente entender também que a satisfação com a telemedicina não é só do lado do paciente, muitos médicos também gostam de fazer isso. Eu brilho meu olho, eu sou apaixonado. Eu entendo que tem limitações, claro que tem, mas eu entendo sim que tem muita coisa bacana para oferecer. Pouco de dados do Brasil. Número de consultas no Brasil, quando eu falei lá atrás que segue aumentando, 2020 e 2022, nesse período de quase 3 anos, foram realizados 11 milhões de consultas na saúde suplementar, dados da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Em 2023, sozinho, 30 milhões. Então, houve um aumento aqui desses 3 anos para esse ano de 172%. Não temos o dado de 2024 ainda, tá? Mas, de novo, eu repito várias vezes, é entendermos que não é só uma onda da pandemia. A pandemia já diminuiu e os dados e os números continuam a aumentar, tá? Temos que estar preparados para tudo isso. Tem uma pesquisa do Centro de Desenvolvimento da Sociedade da Informação, de 2022, mostrando já um dado interessante. Lembra que nos Estados Unidos eu falei em 44% dos médicos, né, quase metade? Aqui, 33% dos médicos pesquisados realizaram teleconsultas em 2022. Então, a gente já não está muito distante do número americano, lá é quase metade, aqui é 1/3. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai evoluir rapidamente. Telemonitoramento, 23% dos médicos fizeram telemonitoramento em 22, contra 9% 3 anos antes. Digo de novo, a evolução é rápida. A evolução é rápida quando o médico vê o valor e o paciente, quando tanto o paciente quanto o médico entenderem, eles percebem o valor, a coisa evolui rápido. E isso aqui também é um dado que eu trouxe até para o Trosmi, um investimento pesado do governo federal em telesaúde. Tá? Então, existe uma previsão de 400 milhões para esse ano, 3 bilhões do investimento para o triênio 24, 25, 26. Então, investimentos do SUS em saúde digital para este triênio. E aqui você vai de tudo, desde infraestrutura, contratação, treinamento, tudo isso dentro de saúde digital, porque o governo sabe que a saúde digital ajuda a reduzir custos. Então, é um investimento que vai trazer, além de melhorar o cuidado. Tá? Agora vamos chegar numa parte que é bem bacana, que é entender as vantagens da telemedicina. A gente já falou, né, então, da regulamentação, falamos dos dados, que eu acho que os dados são bacanas para a gente entender o contexto. Realmente, qual que é a vantagem da telemedicina, né, no frigir dos ovos? Olhando essas imagens, você consegue entender assim, qual que seria uma grande vantagem da telemedicina? A primeira grande vantagem da telemedicina? Exato. Acesso. Acesso é a palavra-chave da telemedicina. Quando eu falo de acesso, gente, não é só para casal que está aqui no interior do Ceará, ou para a pessoa que está na comunidade ribeirinha, ou para o posto de saúde lá de Veredão. Não é só isso. Esse acesso também, eu falo de pessoas que estão com mobilidade prejudicada nas grandes cidades. Vamos tentar trazer exemplos. Imagina um executivo em São Paulo, viúvo, que cuida de um filho pequeno. Tem uma vida corrida, ele tem o escritório, ele trabalha de home office, está com o filho doente. Só que ele mora a 1h30 do pediatra dele, ou sei lá, 1 hora do hospital do pronto atendimento pediátrico mais próximo. Porque São Paulo, quando a gente fala de 1 hora, às vezes o lugar é próximo. O problema é o trânsito para chegar. Você imagina que você poder ofertar uma consulta por vídeo para aquele pai. Ok, pode ser que não resolva 100% das coisas, pode ser. Mas por que não ofertar? Tá? E isso eu estou falando do Pedro, empresário. Agora imagina a Francisca lá no interior do Ceará, né? Cujo posto de saúde está distante. E depois eu vou trazer um dado sobre acesso à internet, que vocês vão entender. Então, você poder levar a telemedicina para
todas essas pessoas, tá? Levar consulta, levar monitoramento, levar acompanhamento, tá? Isso é acesso, gente. Quantas vezes eu tenho certeza que vocês atenderam um paciente do consultório, pediu exames e a pessoa não retornou? Puxa, não retornou. Hã? Mas o WhatsApp, ele é uma maneira de acesso. É uma maneira de acesso. Só que tem que regular isso aí. Tem que regular. Porque a gente, telemedicina, é ato médico, ela pode ser cobrado. Tem que parar, tem que regular isso. E fora que não é, dentro da regulamentação, tá fora da regulamentação você fazer essas coisas por WhatsApp. Não estou dizendo para não fazer. Claro que existe uma comunicação ali, mas tem que aprimorar um pouco mais, tá? Eu trouxe aqui um case que reflete muito para mim. Assim, eu acho acesso, o que a telemedicina faz com acesso, eu acho assim, uma coisa brilhante. Isso é um case real dessa operação que eu cuidava, tá? Uma criança sexo masculino de 10 anos de idade, que tinha um quadro alérgico grave, com muitas intercorrências respiratórias, desde os primeiros anos de vida, com várias internações, várias idas ao pronto-socorro e sem uma resolução. Na nossa operação, a gente tinha um pronto atendimento digital, adulto e pediátrico, e tinha um agendamento digital com consultas de especialidade. E conseguiu ter acesso a uma imunopediatra na minha equipe, uma alergologista pediátrica na minha equipe. E depois disso, tanto esse paciente quanto os 2 irmãos dele começaram a acompanhar com essa imunopediatra e se melhoraram absurdamente. Essa mãe, porque eu fiz um resumo, essa mãe mandou uma carta de agradecimento lá para a empresa, gigantesca. Eu também me emociono, porque eu acho isso fantástico. Agora, por que eles moravam em Ariquemes, na Rondônia? Isso são pessoas de nível social mais alto, com acesso ao plano de saúde. Não estou falando de SUS, não. Plano de saúde. Só que lá em Ariquemes, na Rondônia, só tem 5 alergologistas cadastrados no estado de Rondônia. E nenhum no município de Ariquemes. Então, tipo, gente, acesso. Tá? Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça quando falar de telemedicina. Acesso. Tá? Na nossa operação, a gente tinha uma resolutividade de 90%. Né? Claro que o dado ele é um pouco enviesado, porque o nosso pronto atendimento era baixa complexidade. Né? Mas 90% PA digital, 90% resolutivo. E esse dado também, o que eu tinha, né, eu tinha o pronto atendimento e o agendamento, que eram consultas agendadas. Tanto nas duas modalidades, 90% de resolutividade. E isso não é só da minha operação. Várias operações, né, pessoas que eu conheço lá, Einstein, a do próprio Sírio, a Conexa, que é uma grande player de telemedicina em São Paulo, todos têm uma resolutividade semelhante. Não, tipo, essa sequência, né, se era encaminhado, não, eu só tinha um dado do desfecho da consulta. Ao fim da consulta, eu tinha um desfecho, se era alta... Aham. Eu entendi essa pergunta e faz sentido essa busca, mas eu não tinha esse dado exatamente em que momento essa consulta não era resolutiva. Então, eu estou batendo muito nessa tecla aqui. Lembre-se, cada vez que um paciente seu do consultório faltar, ou tiver uma dificuldade, ou não marcar consulta, lembre-se que ele pode estar com dificuldade de acesso. Isso pode ser de várias coisas, pode ser porque o pai não pode sair de casa com a criança, porque está ocupado, porque está trabalhando, porque tem algum problema familiar, ou porque tem trânsito na cidade, ou... Mil coisas. Que não, vou repetir, está chato isso, mas é importante ficar na cabeça. O acesso não é só sobre isso. É sobre tudo que dificulta
a conexão do médico, o acesso do paciente ao médico. O case. Outras vantagens da telemedicina, né? Você tem otimização da alocação de recursos humanos e materiais. Você pode, por exemplo, eu posso ter um hospital no qual eu tenho um pronto atendimento que 80% do atendimento é ficha verde ou ficha azul, tá? Aqui é casos que não precisariam estar nos hospitais. Tanto que muitos hospitais de São Paulo têm feito isso, acho que aqui até o Hospital de Médici fez isso, de colocar cabines ou colocar áreas de atendimento digital até no próprio hospital, para você diminuir a pressão sobre a sala do pronto-socorro, porque muitas vezes quem trabalha, já trabalhou em pronto-socorro, sabe que é a loucura que é pronto-socorro. Eu trabalhei 20 anos em pronto-socorro, sei como é que é. Então, às vezes você tem ali aquela superlotação por um monte de coisas que não há necessidade, que não precisa, e que podem ser facilmente resolvidas por uma consulta digital. Estou dando um exemplo de otimização de alocação de recursos, mas existem vários. Pense também no seu consultório. Você tem uma agenda de consultas e retornos, aí de repente você ocupa lá a sua agenda com um retorno só para ver exame, que não tenha mandado pelo WhatsApp, né, que venha trazer o exame. Será que precisava mesmo que essa pessoa voltasse para o consultório só para trazer um exame? Você precisaria mesmo rever aquele paciente presencial? Porque assim, eu não estou aqui, a intenção aqui não é dizer que a telemedicina vai resolver tudo e que a consulta presencial acabou. Não é isso, tá? Mas é entender que ela é uma aliada no cuidado, ela é uma aliada. Então, por que você vai fazer essa pessoa? E quem quer se deslocar desnecessariamente, né? Em qualquer lugar. Então, por que eu vou fazer essa pessoa deslocar se eu posso ofertar na minha agenda um retorno digital? É assim, eu otimizo esse recurso. E isso, né, tem efeito direto em redução do custo do sistema, tanto no SUS como na saúde privada, tá? Se não fosse a telemedicina no Covid, o sistema de saúde mundial ele tinha acabado, assim, tinha virado. Não, é impossível. Então, tipo, o que a telemedicina fez, né, durante a pandemia, putz, não dava, não tinha condição de atender o volume de pacientes em pronto-socorros, em hospitais, em lugares físicos. Não tinha condição, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Outra vantagem, melhoria da qualidade da assistência. Em que sentido? Lembra quando eu falei no começo que a telemedicina ajudava a engajar no cuidado? Então, tem uma série de estudos falando que, após consultas digitais, o paciente, você tem uma retenção maior daquele paciente. Ele engaja, ele retorna, ele mostra exame. Porque, de novo, a pessoa pensa 2 vezes antes de ter que fazer uma coisa que vai demandar trabalho. Se é uma coisa que está ali, ó, na palma da mão, fácil, vai ser fácil para ela. Isso vai ajudar ela a engajar no cuidado. Não é fácil você engajar paciente para cuidado. Tá? Talvez pediatria, não sei, minha experiência com pediatria não é grande. Mas para adulto é difícil. Então, você ter a telemedicina como um aliado seu, né? De novo, não é que é só substituir, é aliar, é junto. Outra grande vantagem, que é uma coisa que, na verdade, independe da telemedicina, mas a telemedicina acelerou, que é a questão de receitas digitais, tá? Que é um assunto aqui, que até aqui a doutora Aurélia gosta muito. Então, receita digital, que nos Estados Unidos já usa desde 2007, na minha opinião, todos os médicos tinham que usar receita digital o tempo todo, em qualquer lugar, tá? Até no consultório presencial. Não precisa mais emitir papel, carimbar, para o paciente perder. Ah, doutor, perdi a receita. Lá vem trazer para você fazer outra receita. Você faz uma receita digital, seja no atendimento online ou no atendimento presencial, que é assinada digitalmente através de um certificado digital padrão ICP Brasil. E aquela receita, o paciente recebe no WhatsApp, recebe no SMS, recebe no e-mail, que vai numa farmácia, vai num laboratório, onde eles são obrigados a aceitar, porque aquilo é um documento válido. Acabou. Perdeu, não tem mais perda. Não vai perder mais. Está lá, está registrado digitalmente. E outra vantagem também na mesma linha é a organização das informações. É a questão
Até na legislação a gente falou, né, do prontuário eletrônico, da LGPD. Então, quando você faz essa coisa digital, você traz essas informações, né, estruturadas, mais organizadas. Dentro de pediatria, outros pontos que a gente pode pensar como vantagens. Você evita a exposição a agentes infecciosos. Quantas vezes a criança vai num pronto atendimento por causa de uma coisa desnecessária e acaba pegando um outro vírus, uma outra doença mais grave? Então, não só criança como adulto, né? A questão de estresse, acho que vocês vão saber melhores do que eu, mais do que eu. De bebês, de crianças pequenas num hospital lotado, né? Você pode tentar resolver isso de casa. Você pode acompanhar mais doenças crônicas. Tem muitos estudos de crianças com diabetes, né, e telemedicina, muito estudo mesmo. Doenças raras, aí você vem que você tem acesso, né, a questão de interconsultas, ou até mesmo aquele case lá meu, lá, da criança que tinha uma atopia que não conseguia resolver, você tem um acesso a um especialista de qualquer lugar do Brasil, tá? Enfim, deixa eu deixar aqui, eu passo o resto, mais uma hora falando de vantagem em telemedicina, mas acho que essas aqui são as mais importantes. E quais são os desafios? Acho que o desafio mais importante da telemedicina é preservar a qualidade da relação médico-paciente. Gente, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. A consulta por telemedicina não é diferente da consulta presencial. Ela é um ato médico igual. A única diferença é que ela é feita por um meio digital. Né, gente? Há um tempo atrás, a gente não fazia videochamada no WhatsApp. Ninguém só se falava por áudio. Agora, do tempo para cá, a gente se fala por vídeo. É a mesma comunicação, só mudou aqui o tipo de comunicação. A mesma coisa é a teleconsulta. Ela não pode ser tratada de uma maneira diferente do que a gente pensa na consulta presencial. É a mesma coisa. Claro, tem limitações, a gente vai aprender mais no módulo 2. Mas é importante ter isso em mente. É a mesma, no frigir dos ovos é a mesma coisa. Tá? Importante, né, dentro dessa relação médico. E outra coisa da relação médico-paciente é que uma boa relação médico-paciente é essencial para um melhor desfecho. Claro, assim como na consulta presencial também. Mas na consulta por vídeo, isso é ainda mais relevante. Qual é o seu nome mesmo? A Rose falou da situação que ela orientava as mães a fazer medidas que ela faria se fosse em casa. Então, você imagina, você teve uma boa relação ali, né, com a mãe e você foi capaz de orientá-la como fazer. Então, é isso que quando você tenta ter essa boa relação, ela ajuda você a ter um melhor desfecho da consulta. De novo, não é diferente da presencial, mas no digital adquire uma outra proporção. Uhum. Eles quem? A operadora não pode pagar menos por uma consulta de telemedicina. É o mesmo valor. Mas não pode. Não pode, tá? É o mesmo ato médico. Agora, agora, sendo bem honesto, na prática, quando você vai na contratação de médicos, por exemplo, para um ponto de atendimento digital, eu sei porque eu fazia isso. O valor do médico no PA digital é um pouco menor da hora do que o valor de médico na hora presencial. Isso é um pouco. Isso, a gente discutiu bastante sobre isso na época, tá? Porque tinha uns prós e contras. Eu enxergo que porque nesse caso o médico, quando ele fica em casa, ele tem um pouco menos de custo, pelo menos em São Paulo, do que deslocamento, do que sair de casa, do que estar exposto a riscos ali da prática presencial na emergência, e isso justificaria um pouco menos. Eu adoraria se a gente pudesse pagar o valor da hora cheia para todo mundo em qualquer momento, mas o mercado de saúde ele precisa ser sustentável também, né? Então, por isso que existe uma discussão, mas o operadora não pode pagar menos o médico pela consulta. É consulta médica.
vou me informar mais isso aí, mas não deve. É, Às vezes que eu fiz consultório, eu fiz tanto algumas vezes com bem, não com o médico, que a minha médica tinha a própria maneira dele, como eu fiz, eu fiz particular. E assim, eu cobrei o mesmo valor que eu cobro na minha particular. E nas operadoras, eu pedi para minha atendente passar. Assim, foi uma coisa meio que assim, informal, mas eu pedi a atendente passar online a consulta e eu atendia normalmente. a recomendação geral, não existe uma lei sobre isso, mas que o médico cobre no atendimento particular digital, mesmo que ele cobre do valor presencial. É entre aspas, uma recomendação. Mas é claro que o profissional tem autonomia. Principalmente a comunicação Ah, ah. Gente, e você cobrou? Isso é uma teleconsulta. Mas eu não tenho. Porque- E não estava por dentro disso aí, mas eu não comprei nada. Eu também ninguém perguntou, não, se eu podia passar cartão, não. Tem paciente meu que quando me manda no WhatsApp desse doutor, pode passar a carteira aí? É. Poucos, são poucos. A maioria É. são conscientes. Mas uma ou outra tem. Nem vê, mas eu boto uma mensagem. No meu horário. Já que esse assunto suscitou bastante discussão, vou ver se no módulo 2 eu trago um assunto só sobre remuneração. Não estava programado nesse módulo aqui, mas eu vou trazer no módulo 2 uma remuneração. Oi. Que horas são, Bárbara? Mas o valor de hora médica contratado. Mas isso para pronto atendimento digital. Para quando ele é contratado para fazer uma operação, mas não uma consulta normal, de rotina. Essa é a diferença. Não, porque eu posso ser médico no meu consultório e eu faço uma consulta de rotina, seja ela presencial ou por vídeo, privada ou por operadora. Essas não pode haver diferença. É a mesma coisa. O que pode haver diferença é no valor da mão de obra de hora médica. Eu vou contratar médicos para uma operação de PA digital, no qual não é um paciente dele, é meu paciente. Aí o valor da hora médica, custo do mercado, custa um pouco mais baixa. Entendeu? Tipo, sei lá, vamos supor, plantão presencial, exemplo, é R$ 180 a hora. Plantão digital é R$ 160 a hora. Dando um exemplo aleatório, mas para entender. É. 30%. Não. Pelo que eu entendi, eles falou, é na contratação, por exemplo, eu estou no meu consultório, nesse consultório eu faço atendimento físico Não, e é isso que eu estou falando que não pode ser cobrado separado. atendimento lá no hospital. Da operadora naquele modelo, não é pacientes dele. Ah, sim, então ele está pagando praticamente por hora. Isso, vai entrar no que eu falei. A hora médica, sim. Virou uma prática do mercado ter um pouco de redução. Como eu falei, houve muita discussão sobre isso. Eu entendo de um lado, né, penso de outro, mas enfim. Como é tudo recente, eu acho que pode ser que suscite mais discussões para frente. Vou trazer um material no próximo módulo 2 e a gente conversa mais. Pode.
o valor. É assim como um plantão, né? Você pode dar um plantão no hospital e não tem ninguém. Do que por hora. Perfeito. Agora eu vou repetir. O fato é, a operadora, em qualquer local, ela não pode pagar menos porque é uma consulta virtual, porque é uma consulta médica. Não, isso, por hora. E isso é o que eu falei. Por hora, sim, o valor é menor. Ficou claro, né? Para a gente terminar aqui, então, desafios. Esse desafio, perfeito, faltou aqui na lista. Remuneração. Acho que é uma coisa realmente que está ainda em discussão, tá? Então, como eu falei, preservar a qualidade da relação, sempre lembrar do princípio ético. Primo non nocere, não maleficência, não fazer o mal. Então, a telemedicina, ela é resolutiva? Ela é, mas ela não é resolutiva em tudo. Você não deve menosprezar isso. Tipo, ok, não resolvi, ótimo. Não consegui resolver, estou inseguro, encaminhe para o presencial. Tá? Você não é obrigado, você não deve fazer mal ao paciente. Tá? É só lembrar, claro que isso é um princípio ético básico, mas lembrar que ele se aplica também ao meio digital. Um desafio, a questão de capacitação de profissionais, porque isso, como eu falei, aquele dado lá de 90 e tantos % da COPED que praticavam sem treinamento, isso acontece no mundo todo. Então, isso aqui é um desafio. O desafio da LGPD é imenso também, tá? De segurança da informação. É imenso, porque é difícil isso, né? É recente. Então, ainda está tendo, existe ainda uma evolução nisso aqui, em questão de prontuário, de plataformas. Eu falei para vocês ficarem alertas às coisas que você usa nos consultórios de vocês. Isso é importante. E desafio também mitigar as limitações técnicas. Como que a gente pode fazer para tentar superar essa limitação que tem no digital? Isso a gente conversa bastante no módulo 2. Eu trouxe esse último dado, está acabando, tá, gente? Mais uns 2 minutinhos, para a gente entender sobre acesso à tecnologia. O acesso à tecnologia no Brasil ele já foi um desafio muito grande, mas eu diria que hoje evoluiu tão rápido que hoje, dado do IBGE de 2022 para 2023, bem recente, 92% dos domicílios brasileiros têm conexão à internet. Tá? Isso aqui inclui tudo, área rural, área urbana, tudo. Isso é um dado maravilhoso, entendeu? Isso é um dado muito grande. Claro que você tem uma disparidade, né, entre o centro-sul do Brasil e o Nordeste. No Nordeste você tem... Mas mesmo assim, o Nordeste é o menor, né, menos que o Norte. Mas ainda assim, é um dado bom. 89% de conexão à internet, domicílios conectados. Na área rural, 80%. Quer dizer, 80% dos domicílios da área rural do Nordeste estão conectados à internet. Isso aqui, gente, isso aqui é mercado. Desculpa, a gente tem que pensar que a saúde também é um mercado. Isso aqui é gente disponível para ser atendido. Aqui, ó. Tá? Esses dados que eu falei agora, posse de smartphones foi um dado novo também, que é bem legal. Em 2023. Quase 88% das pessoas acima de 10 anos têm telefone móvel para uso pessoal. E na pediatria, 55% de 10 a 13 anos tem um aparelho para uso pessoal em 2023. 55%. Sim, isso é um dado do IBGE. Recente, ano passado. Acesso à internet, que eu já falei. E outro dado importante em questão de saúde digital é a velocidade da conexão, que também é um dado que vem melhorando dia a dia. Hoje você já tem uma média na banda larga fixa de 132 MB. E uma média na internet móvel de 47 MB. Isso em 2023. Né? Um aumento de quase 50% em relação a 22. E com a expansão das redes 5G, isso aqui em poucos anos, gente, poucos anos, aqui vai estar aqui, ó, ou mais. Então, a expansão do 5G tem sido um grande fator de facilitador para a expansão da saúde digital. Tá? Grande. Então, de novo, eu sempre repito as coisas, né? As coisas estão acontecendo, a onda está aí, a gente tem que estar surfando essa onda, porque senão ela continua. E algumas perspectivas, né? Coisas futuras, ou algumas coisas que estão acontecendo, que a gente lê muito, inteligência artificial. Então, já tem muitos algoritmos de predição de risco.
em 2021, a gente já estudava lá em São Paulo aplicativos que faziam triagem através de inteligência artificial. O paciente acessava o aplicativo, fazia uma série de perguntas. E é igual um médico. Você falava, eu estou com dor no abdômen. Onde é a dor? Lado direito. Você tem enjoo? Você tem febre? Você tem náuseas? E a partir de toda uma rede de perguntas, tudo feita para o IA, a IA dava um diagnóstico presumido e orientava se aquilo ali era um caso de urgência, de atendimento por telemedicina, de atendimento presencial, de consulta em uma semana, de consulta com enfermagem. Então, isso aqui, se preparem também, que isso aqui vai vir muito forte, tá? Inteligência artificial junto com a telemedicina, tá? Muito forte mesmo. Internet das coisas, né? Dispositivos conectados. Uma criança diabética com o freestyle livre conectando na internet, mandando dados direto para um prontuário eletrônico ao qual você tem acesso. Tá? Estou dando um exemplo, mas vocês entendem, né? A importância que pode ser isso. Monitoramento de PA, de elétron, uma criança, vamos supor, acamada, sequela de algum um PC, alguma coisa do tipo. Tá? O ganho que você pode ter monitorando um paciente desse por telemedicina, com um dispositivo de monitoramento remoto, que alimenta dados do prontuário, que por sua vez está seguro para o LGPD. Laboratórios Point of Care. Vocês já ouviram falar disso? Conhecem? Laboratórios Point of Care? Laboratório Point of Care também é uma tecnologia recente em que existe uma conexão de uma máquina com um laboratório central. E a ideia é que, através de coleta de pequenos materiais de sangue, como ponta de dedo ou gota de sangue, exista uma análise desse material à distância e tem a emissão de um laudo em questão de poucas horas. Então, é uma tecnologia recente, está em desenvolvimento, mas hoje você já consegue boa parte dos laboratórios, tipo hemograma, função renal, enzimas hepáticas, sódio, potássio, sorologias de dengue, de Covid. Então, você imagina, lá na comunidade do Cafundó do Judas, que não tem nada. Você coloca lá uma cabine de atendimento remoto, uma cabine de telemedicina, com a unidade de point of care, quer dizer, não tem nenhum profissional de saúde lá, ou máximo alguém para colher um sangue. Ou lá, muitas vezes é um sangue que colhe até na ponta do dedo. Né? E o paciente consegue resolver o problema dele através da telemedicina. Pensem nisso. Então, imagine uma cabine como essa aqui. Tá? Uma cabine de telemedicina, você entra, tem às vezes alguns dispositivos de medida, tem uma telinha, o paciente entra aqui e tem um médico, sei lá onde, atendendo ele à distância. Trouxe aqui alguns prints também de iniciativas de telemedicina. Tem um hospital, que é o Hospital Pequeno Príncipe, um hospital pediátrico grande, né, em Curitiba. Ele fez um trabalho de ofertando pediatras para uma comunidade carente no Vale do Ribeira, em São Paulo, usando um dispositivo chamado Taito Care. Até mostrei para vocês. O Taito Care é um dispositivo de exame físico à distância. Esse exame físico mesmo. Eu sei que assim, eu testei isso na minha mão, gente. Desculpa a palavra, é bizarro. Estetoscópio com ausculta perfeita, melhor que o Litman. Um abaixador de língua, um otoscópio, tá? O paciente tem isso aqui, né? E o paciente conecta essas coisas nele e o médico está à distância, recebe as imagens, recebe o som. Então isso aqui é como se fosse, ó, aqui é o próprio dispositivo. O dispositivo, ele conversa com o paciente e você está na consulta e você orienta, faça isso, olha para cá, vire para lá. Isso já está bem estabelecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem algumas iniciativas de algumas empresas. Tá? Por exemplo, tem um hospital da Unimed, não sei aonde, que fez uma iniciativa. Essa iniciativa do hospital Pequeno Príncipe foi através do Taito Care. Então, você imagina a situação lá, até mesmo numa cabine dessa. Você pode ter uma cabine e lá dentro pode ter um dispositivo Taito Care, que pode ser manuseado pelo próprio paciente e o médico está à distância atendendo. Entendeu? Esse dispositivo, nos Estados Unidos, as pessoas compram ele e pagam assinatura. Né? E eles pagam uma assinatura mensal, X dólares, e ele tem acesso a médicos de telemedicina
que examinam ele por aquele dispositivo. Aqui é mais atrás de hospitais ou de empresas. Mas tudo isso é novo, tudo isso é bem recente. Ausculta. Então, isso aqui vem, o paciente vê isso aqui na telinha, e aí você tem os pontos de ausculta, e a ausculta, gente, vou falar, é perfeita. É muito boa. Na segundo módulo. Isso. Otoscópio também. Trouxe também alguns prints de iniciativas do governo, até uma coisa que o doutor Osmiro falou aqui, ó. É isso aqui, ó. Então a César está com iniciativa de telesaúde, né, que tem um pediatra, né, na escala. Então, isso aqui é uma iniciativa recente, ó, essa notícia de agosto de 2024, né, 1.200 agendamentos. Isso aqui para escalar, gente, isso aqui para escalar é um palito, é muito rápido, tá? Vou repetir pela milionésima vez, temos que estar preparados. Unimed tem um PA virtual também, enfim. Então, eu trouxe exemplos de iniciativas, você tem isso no Brasil inteiro, aqui é daqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Por favor, acesse o QR Code, avalie a apresentação. Se tiver sugestão de alguma coisa que você não viu para o módulo 2, escrevam aí na avaliação, vou ver todas.